Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Jincal Instituto de Ensino. E o tema a ser tratado hoje é o momentum, também conhecido como quantidade de movimento. Todos nós sabemos que é muito mais difícil frear um caminhão pesado do que um carro quando ambos possuem a mesma velocidade. Nós enunciamos esse fato dizendo que o caminhão possui maior momentum do que o carro, ou maior quantidade de movimento do que o carro. Momentum, ou quantidade de movimento, nada mais é do que a inércia em movimento. Mais precisamente, podemos dizer que o momentum é a relação entre a massa e a velocidade. Na verdade, é o produto entre a massa e a velocidade. Podemos entender dessa definição que um objeto em movimento pode possuir um grande momentum se sua massa for grande ou se sua velocidade for grande, ou se tanto a massa como a velocidade forem grandes. Por exemplo, esse carrinho ele está parado, então nós dizemos que o seu momentum ou quantidade de movimento é zero, pois sua velocidade é zero. No momento em que eu coloco esse carrinho em movimento, ele possui inércia em movimento, ou seja, ele possui quantidade de movimento, que é uma associação entre a sua massa e a sua velocidade. Vejamos. Vamos utilizar esse sensor de movimento para registrar a velocidade do carrinho. Vejamos. Observem os dados experimentais. Vejam que a velocidade do carrinho é de 0,27 metros por segundo. Vejamos como podemos calcular o momentum, ou a quantidade de movimento. Temos então que a quantidade de movimento é a relação entre a massa e a velocidade do carrinho. No nosso caso, nós temos que a massa do carrinho é de 0,3 kg ou 300 gramas e a velocidade foi de 0,27 metros por segundo. Fazendo o cálculo, temos que a quantidade de movimento foi de 0,081. E qual é a unidade? É quilograma vezes metro por segundo. Agora, e se quisermos alterar a quantidade de movimento ou o momentum de um corpo? Para isso, devemos alterar a massa ou a velocidade, ou alterar a massa e a velocidade do corpo. Se o momentum muda enquanto a massa se mantém constante, como é na maioria dos casos, então a velocidade muda. Ocorre a aceleração. E o que produz a aceleração? A resposta é uma força. Quanto maior for a força aplicada num objeto, maior será a variação na sua velocidade, ou seja, maior será a variação no seu momentum ou na sua quantidade de movimento. Mas uma coisa importantíssima na variação do momentum é o tempo. O quão longo é o tempo durante o qual a força ficou aplicada. Vejamos um exemplo. Eu irei aplicar uma força nesse carrinho através desse mecanismo que impulsiona rapidamente o carrinho, ou seja, a força atua durante um tempo extremamente pequeno. Vejamos. Vejamos agora o aumento do momentum de uma forma um pouco diferente. No primeiro caso, a força foi aplicada num curto intervalo de tempo. Após a aplicação da força, o movimento foi constante. No segundo caso, a força está sendo aplicada constantemente através do ar que sai do carrinho. Neste caso, se tivéssemos um trilho extremamente longo, a velocidade atingida pelo carrinho seria muito maior do que a velocidade atingida no primeiro caso. Isso aconteceria porque, apesar da força ser muito menor, ela seria aplicada ao longo de um tempo muito grande. Para alterarmos o momentum ou a quantidade de movimento de um corpo, são importantes tanto a força quanto o intervalo de tempo que a força foi aplicada. E a relação entre a força e o intervalo de tempo é conhecido como impulso. Vejamos, o impulso é definido como sendo a força multiplicada pelo tempo.
Vejamos de um modo mais formal como se relacionam o impulso e a variação da quantidade de movimento. Pela segunda lei de Newton, nós temos que a aceleração é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. Podemos reescrever a aceleração como sendo a variação da velocidade pelo tempo. Reequacionando, podemos escrever que a força vezes o tempo é igual a massa vezes a variação de velocidade. Ou seja, nós temos que o impulso causa realmente uma variação na quantidade de movimento. Podemos escrever que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento de um corpo. Vejamos agora alguns exemplos onde o impulso está relacionado ao aumento da quantidade de movimento e depois à redução da quantidade de movimento. Canhões de longo alcance possuem compridos canos. Quanto mais longo este for, maior a velocidade emergente da bala do canhão. A força gerada pela explosão da pólvora atua no cano longo do canhão por um tempo mais prolongado. E se agora você desejar diminuir o momento? Para isso, o tempo novamente é importantíssimo. Se você desejar uma força de impacto menor, você terá que aumentar o tempo de interação da força. Se você desejar uma força de impacto maior, você deve diminuir o intervalo de tempo de interação dessa força. Por exemplo, em termos de impulso e momento, por que os airbags dos carros reduzem os riscos de lesões em acidentes? Neste caso, como vocês puderam observar, o airbag aumenta o tempo de interação, diminuindo assim a força de impacto. Vejamos agora um outro exemplo da redução da quantidade de movimento. Primeiramente, através do intervalo de tempo muito pequeno e depois, com o auxílio desse elástico, nós iremos aumentar o tempo de interação dessa força. Como vocês puderam observar, a força de interação foi muito menor no caso do elástico. A ideia de um curto intervalo de contato explica, por exemplo, como um especialista de karatê consegue quebrar uma pilha de tijolos. Por causa da execução rápida, ele torna muito breve o tempo de contato e, correspondentemente, enorme a força de impacto. Vamos falar um pouco agora sobre a conservação do momentum, ou da quantidade de movimento. Como vocês já sabem, um corpo tende a permanecer em seu estado de movimento. E para alterarmos esse estado de movimento, há necessidade da aplicação de uma força. E lembrem-se, uma força não é algo em si mesmo, ela surge da interação entre uma coisa e outra. Vamos verificar isso no trilho de ar. Em nossa montagem experimental, eu acoplei a cada um dos carrinhos um pequeno ímã. Vejamos o que acontece com a interação entre eles. Sabemos, pela terceira lei de Newton, que a força que o carrinho A exerce sobre o carrinho B é a mesma, porém em sentido oposto, que o carrinho B exerce sobre o carrinho A. Como a massa dos dois carrinhos é a mesma, é esperado também a mesma variação na velocidade. Vejamos o que acontece. Como vocês podem observar, o momentum de cada um dos carrinhos é zero, pois eles estão parados. Vejamos o que acontece após a liberação do sistema. Reparem que a velocidade do carrinho A foi idêntica à velocidade do carrinho B, porém em sentidos opostos. Podemos concluir que as quantidades de movimento dos carrinhos possuem o mesmo valor, mas com sentidos opostos. Logo, a soma vetorial será igual a zero, verificando assim a conservação do momentum do sistema. Vamos analisar agora uma situação um pouco mais complexa. Para isso, nós unimos os dois carrinhos através de uma mola. Vamos observar agora o movimento desse sistema. Observem que, apesar da existência de um movimento oscilatório entre os carrinhos, havendo assim a variação do momentum de cada um, como um único sistema, o movimento do conjunto foi retilíneo e uniforme, ou seja, a resultante de força sobre o sistema como um todo foi nula. Os dois carrinhos se comportaram como um sólido, como se eles estivessem unidos
rigidamente. Vimos que para um sistema mais complexo, houve também a conservação da quantidade de movimento. Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo podcast.